Gente, soltaram no Instagram que o resultado tá saindo. Eu acabei de olhar, faz 2 minutos, não tinha nada. Vamos ver. O site tá demorando a carregar, isso é um sinal. Eu vou morrer. Por que que a gente é assim? Tão desesperado. O site não tá carregando, ou seja, tá todo mundo acessando essa merda. Desculpa, tô nervosa. Meu Deus. O site não carrega. E eu tô falando sozinha. Deu que o Safari não pode abrir a página. Oh, meu Deus. Ainda tá com a data do ano passado. O que aconteceu? O Central Cast Member, eu acho que é esse o nome do Instagram, um Instagram famoso aí de coisa da Disney, postou agora, 1 minuto depois que eu fechei meu computador, que eu olhei e fechei meu computador. Atenção, futuros, isso não é um treinamento, chequem os e-mails porque o resultado da primeira entrevista começou a ser divulgado. Porém, eu entrei lá no link da STB, que teoricamente é onde sai o resultado, e não tem nada. Tá ainda como do ano passado. E aí eu tô aqui no grupo. O grupo tem 400 mensagens em 1 minuto. E ninguém recebeu ainda link nenhum. Gente, não se brinca com isso, sério. Eu tô tremendo. Tremendo. Tipo, muita coisa. Tá todo mundo passando mal. Tá todo mundo em pânico. Então, se for brincadeira, eu vou ficar muito chateada. Porque realmente isso é coisa que não se brinca. E o Central Cast Member, eles são bem... Eles não costumam brincar com esses assuntos, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu e-mail. Gente, eu tô tremendo muito, vocês não estão entendendo. Eu achei que eu tava tranquila. Spoiler, não estou tranquila. Juro pra vocês que eu achei que eu tava tranquila. Eu tô me tremendo. A perna, eu não consigo fazer a perna parar de tremer. Mas eu acho que não tem nada no meu e-mail não, porque senão eu receberia no relógio. Não tem nada no meu e-mail ainda. Gente, juro pra vocês, ó, 105. Eu vou morrer. Eu queria muito estar filmando quando eu visse pra, enfim, se for uma resposta positiva, eu ter esse registro, né? E se for uma resposta positiva também não vai ser maneiro não. Se for uma resposta negativa também não vai ser maneiro não, mas... Tô olhando até meu spam. Nada ainda. Coitada dessa menina que postou isso no Instagram do... Que postou isso no Instagram do Centralcast, porque o tanto de DM que ela tá recebendo agora, o tanto de gente desesperada que tem atrás dela, não deve ser brincadeira não, cara. Eu volto. Eu vou lembrar de ligar a câmera antes de olhar o resultado. Gente, atualizações. Diferente do que todos esperávamos, o resultado tá vindo direto do e-mail. Não tá sendo, tipo, o e-mail com o link pra gente ver o resultado no site da STB. Tá vindo direto no e-mail. E ao que parece, só quem recebeu até agora foi a galera de São Paulo do primeiro horário, de São Paulo 10 da manhã, que foi a primeira entrevista e primeiro horário. E como eu fiz BH no último horário, ou seja, eu fiz a última entrevista e o último horário, eu vou demorar muito pra receber. E eu vou ter que ficar aqui vendo a galera receber as respostas. E eu sem saber o que é de mim. Muito legal. Muito legal. Mas, fazer o quê? Eu também só tava contando com esse resultado lá no dia 25, porque eles falaram que ia ser do dia 21 ao dia 25, se não recebesse e-mail até o dia 25, mandar um e-mail pra eles. Então eu já tava contando com isso só no dia 25, então mais uns momentos de angústia na minha vida. Que diferença vai fazer, não é mesmo? Claro que vai fazer muita, mas que diferença vai fazer? Então provavelmente eu vou ser a última leva de e-mails a receber, porque quem tá recebendo é a galera de São Paulo primeiro horário, e eu fiz o último dia e no último horário. Mas, fé. Seja o que Deus quiser. Não sei se eu vou conseguir me filmar abrindo o e-mail. Eu acho que eu vou só abrir o e-mail, não vou ter autocontrole pra gravar antes. Então, não sei se vocês vão ver minha reação ao vivo, assim, como eu queria que fosse. Mas simbora. Gente, mais uma atualização. Parece que só tá recebendo quem foi reprovado agora. Por enquanto só recebeu gente de São Paulo no primeiro horário mesmo.
e só receberam os reprovados. Todo mundo que foi reprovado tá dizendo que recebeu. Até agora só uma menina que foi aprovada apareceu dizendo que recebeu de aprovado. E até onde a gente sabe pode estar mentindo, porque todo mundo que recebeu até agora foi reprovado. Ou seja, eu não quero receber esse e-mail agora. Se precisar, eu espero até o dia 25, até sábado, até domingo, mas eu não quero receber agora. Ai, eu vou morrer. Gente, eu recebi meu resultado, acabou de chegar meu e-mail. Ai, eu passei. Ai, eu passei. Eu volto daqui a pouco. Gente, tô na faculdade. Olha o que eu acabei de receber. Vou mostrar pra vocês o que eu acabei de receber. Tchan, 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 tchan. Recebi meu application. Oi, gente. Agora são 7 horas da noite. Tô com essa cara de maluca, descabelada. Terminei de trabalhar às 5. Fui escrever minha cover letter. É difícil, né? Eu me senti no filme americano, escrevendo cartinha pra faculdade me aceitar, pelo amor de Deus, sabe? Eu escolhi um caminho e segui. Eu sei que tem uma coisa que a Disney preza muito, que é o storytelling. E é uma coisa que eu prezo muito no meu trabalho, na minha carreira. Então eu segui a linha do storytelling e falei do storytelling em toda a minha cover letter. Vamos ver se vai dar bom. Alguns amigos e alguns alumni leram e gostaram muito. E acabei de enviar toda a minha application. Aí agora eu tô aqui olhando pro site, vendo só o application received, esperando ir pra segunda bolinha. Ai, nervosa. Esse é o site da Disney Careers. E aí, uma vez que a gente envia a nossa application, ela fica aqui. Você pode revisar. Não dá mais pra editar, mas dá pra revisar. Você pode ver o job description. E fica aqui. Aqui tá received. E aí daqui a pouco vai aparecer mais bolinhas. Nervosa já. Oi, gente. Voltando aqui nesse vlog caótico que tá esse vlog do ICP, porque... Gente, o processo é muito intenso e a gente ainda nem chegou no final. Mas o que acontece é que, tipo, assim que as coisas acontecem, é muito difícil vir aqui falar de boa. Tipo, no momento que eu recebi o primeiro e-mail de aprovação, né, na primeira etapa, que eu falei, daqui a pouco eu volto. E eu não voltei porque eu fiquei a noite inteira chorando. E eu fui contar para as pessoas importantes, para minha mãe, namorado, para os meus amigos mais próximos que sabem, pros meus alunos sabem. Até porque se eu passar, eu sou professora de dança, não sei se eu já falei isso aqui, já devo ter falado em outro momento, mas não sei se nesse vlog. Eu sou professora de dança e todo dezembro a gente faz um espetáculo e já tem alguns anos que eu venho escrevendo roteiro, dirigindo, participando de todas as etapas do espetáculo. Esse ano não vai ser diferente, porém se eu passar, eu não vou estar aqui no espetáculo. Então os meus alunos, os outros professores e a dona da escola, eles sabem disso, do processo, né? Eu não tô mantendo em segredo, na verdade, eu tô contando pra quem eu quero contar. Eu sei que minha mãe sempre me falou que quando conta não realiza. 2020 eu contei pra todo mundo que tava estudando, tava fazendo e deu no que deu. Mas, tipo assim, não tem como pensar que uma pandemia mundial é culpa minha. Porque eu contei pra todo mundo do ICP e aí não aconteceu. Não é assim, né, mãe? Vamos com calma. Que eu sei que a minha mãe vai assistir isso. Mas a minha mãe sempre falou isso pra não contar as coisas acontecerem. Mas eu também não quero deixar de compartilhar as felicidades com os meus amigos, com as pessoas que torcem por mim. E eu acredito muito que o que vai me fazer passar ou não nesse processo é a minha personalidade, os meus valores, o que a Disney poderia, o que eu acrescentaria a Disney, o que a Disney acrescentaria a mim, o meu inglês, o meu currículo. E isso ninguém vai tirar de mim, não há olho grande que tire de mim, sabe? Se é nisso que as pessoas acreditam. Energia negativa, podem botar, mas... Só se eu perder a entrevista, se eu não chegar em São Paulo, se acontecer alguma coisa assim, se eu errar um documento. Porque o que eu tenho que vai me fazer passar ou não no processo, ninguém pode tirar de mim. Então, eu acredito nisso também. Então, eu compartilhei com algumas pessoas. E aí, assim que as notícias chegam, a vontade é de chorar. Número 1, chorar. O que mais acontece nesse processo é a gente chorando em todos os momentos. Todo mundo surtado, porque realmente é um processo que mexe muito com o nosso psicológico, com a nossa autoestima, sabe? Tem dias que você acha que foi super bem, que você tá bem, que você tá estudado, que seu inglês tá bom. Tem dias que você acha que foi uma meleca, que não vai passar, que você é horrível. Então, é um processo muito difícil, assim. Então, é difícil vir falar aqui direto. Mas vou voltar aí um pouquinho atrás, porque eu fui botando vários takes nesse vlog, eu fui tirando takes aleatórios e não expliquei muito.
Então, o dia que saiu o resultado, faz mais ou menos um mês, eu acho. O resultado saiu em ondas. A primeira onda de e-mail que chegou foram os reprovados. Tanto que eu falo aí no vídeo que eu não quero receber esse e-mail agora. Primeira onda foram os reprovados. Assim, chegou bastante e-mail de reprovado. Tipo, só chegou reprovado. Não tinha sido ninguém aprovado. O povo no grupo, a loucura. Aí do nada chegou um aprovado. Saiu às 6 em ponto da tarde. Quando foi umas 6h03, 6h04, chegou um aprovado. E aí começaram a chegar os aprovados. E aí, um dos meus amigos, que a gente fez um grupinho aí, que a gente se conheceu no ICP e virou amigo, a gente nem se conhece pessoalmente, eu só conheço o Rafael pessoalmente, que vocês já viram aí. A gente treinou junto e tal, e tem um grupinho só nosso, né? Nós 5. O deles chegaram primeiro que o meu. E aí eu tava muito ansiosa pro meu chegar, assim. Tipo, qualquer resposta, sabe? Um sim, um não, um stand-by, eu só queria que chegasse. E aí o meu chegou, era por volta de 6h10, eu acho, 6h11, o meu chegou com aprovado. E aí vocês viram a minha reação, eu abri o e-mail aqui nesse vlog. Eu até filmei na vertical também, tipo, pra mostrar pros meus amigos, mandar no direct do Instagram, mas a primeira reação que eu tive foram vocês que viram. Eu tava filmando no horizontal, abrindo o e-mail, só que o e-mail ele dá um spoiler, né? Porque vem no assunto, vem logo na primeira linha, porque quem recebeu não tava prezado candidato. E a gente já tinha visto o print de quem tinha recebido não, que as pessoas botaram no grupo. E quem foi reprovado tava o futuro cast member. E aí logo quando você abre o e-mail que vem a primeira linha do e-mail escrito, já tava o futuro cast member. Então antes de abrir eu já meio que sabia a resposta. Ou era stand-by ou era aprovado. E aí eu chorei. Fui contar pras pessoas, chorei contando pras pessoas. E esse dia não teve condição de fazer mais nada. Eu acho que nesse dia eu nem dormi, assim, de empolgação, de ansiedade. E aí, depois eu tava trabalhando e chegou o application, né? O application é um portal da Disney, o primeiro portal que a gente tem acesso depois que passa na primeira fase. Você tem que preencher uma ficha com muito cuidado. Eu cometi 2 erros do meu application, entrei em contato com a Disney pelo suporte e eles falaram que tava ok, não fui eliminada por isso. Os 2 erros que eu cometi, e digo isso pra vocês que eu cometi e tô falando aqui pra ninguém cometer o mesmo erro que eu errei a data do meu início da faculdade por dias. Era 22/8, eu botei 8/8, mas isso não tem problema porque estava escrito ali que era uma data estimada, poderia ser uma data diferente no futuro, né? Tipo, era só uma estimativa, eu acho que o que me importava mais era mês e ano, né? Não dia, eu errei alguns dias, não sei por que eu digitei 8/8 em vez de 22/8. E tem uma parte do application que ele pede para colocar quais línguas você fala além do inglês. Eu coloquei lá o espanhol e não coloquei português. Porque na hora que eu tava preenchendo, pra mim era muito óbvio que eu falava português, sabe? Eu sou brasileira, estudo numa universidade brasileira, é óbvio que eu falo português. Não preciso avisar que eu falo português, né? Mas tem um passo a passo tudo tem um passo a passo que alguém levou tempo pra fazer. Gente, usem. Eu comecei a fazer a application com um passo a passo aberto, bonitinho. Acompanhando ali o passo a passo, na hora de digitar as informações. Chega um ponto da application que é só marcar bolinha, marcar sim e não. E aí nessa hora eu comecei a dar mais atenção à application do que ao passo a passo, a ler com calma para marcar as respostas. Que são respostas pessoais, como você conheceu o programa, respostas assim, né? Que não, o application não vai te dar essa resposta. E essa da língua tava nessa parte mais pro final. E eu já não tava mais olhando o tutorial, né? O PDF explicando. Então, se eu estivesse olhando, se eu estivesse usando todos esses materiais que alguém levou tempo para fazer, eu não teria errado. Então usem, façam com calma e usem. A gente fica desesperado para fazer logo que sai, não sei o que. É óbvio que é bom fazer logo que sai, tá, gente? No mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo. Porque a gente nunca sabe quando os portais vão fechar, né? A gente parte do princípio que tudo tem um prazo de uma semana, mas nem sempre é assim. Então é bom fazer logo. Já faz logo, sabe? Mas também não precisa fazer com a pressa que eu fiz. Eu fiz no desespero. Porque... não sei por quê. Porque eu fiz no desespero. Eu fiz com muita atenção. Eu li as perguntas 2, 3, 4 vezes. Lia todas as opções pra marcar melhor. Mas mesmo assim eu fiz no desespero. E aí não botei em português. Eu descobri isso faltando muito pouco tempo pra eles mandarem um negócio de abrir entrevista. E aí eu entrei em desespero. Nossa, eu cometi um erro na proof. Primeiro eu entrei em desespero por causa da data da faculdade, mas depois eu li direitinho lá. Tem como você revisar suas respostas ali direitinho lá e tava dizendo que poderia ser uma data aproximada. Então, ufa, ok, isso aqui não vai me eliminar. Mas eu fiquei com medo do português me eliminar. Eu mandei um e-mail pro suporte da Disney
E o suporte da Didi me respondeu que tudo bem, que não tinha problema, que eu só precisaria comentar isso com o meu entrevistador, com o meu recrutador da segunda fase. Então, agora na segunda fase, que é a semana que vem, eu vou comentar esse erro com o recrutador. Só pra ele poder escrever lá que eu falo português, o que é meio óbvio, mas tudo bem. No dia... Que dia foi, gente? 20 e tal de junho. Chegou o e-mail da Role Checklist e o e-mail pra marcar a segunda entrevista. E a gente tava já, todo mundo, desesperado por esse e-mail, porque ele podia chegar a qualquer momento. A qualquer momento ele podia chegar. E o meu e-mail chegou, eu estava dentro do avião, com o avião taxiando para decolar. Ai, que ótimo! Juro pra vocês, eu passei o dia inteiro olhando e-mail. Eu passo o tempo todo olhando e-mail, porque eu trabalho com e-mail, então eu tenho esse costume de olhar e-mail o tempo todo, tem notificação e tal. E 2, porque eu tô nesse processo, então eu vou olhar o e-mail o tempo todo. E aí chegou, eu juro pra vocês, gente, eu tava já, o avião andando aqui, ó, pra decolar. Taxiando. Eu tava indo pra Minas, num vlogajando que vocês viram aí. Tava taxiando. O e-mail chegou. E aí eu respondi muito rápido de novo, no desespero. Mas eu não cometi nenhum erro dessa vez, tá? Eu respondi o Role Checklist bem rápido, porque eu já tenho muito claro na minha cabeça o que eu queria, o que era alto interesse, médio interesse, baixo interesse, não quero. No não quero, eu só coloquei o lifeguard, porque eu não sei nadar. Então não tem como eu ser lifeguard nem se eu quisesse. Então eu botei no interest. O resto todo eu tentei botar bastante coisa no medium interest e algumas coisas no low interest, né? Eu botei no low interest merchandising, que era o que eu de fato queria, que é o que eu sempre quis desde que eu conheci o programa. Em segunda opção, attractions, que é o que eu acho que faz mais sentido pra mim, por conta das minhas experiências. Eu também ia ser muito feliz de attractions, mas eu queria poder trabalhar nos 4 parques, em algum resort, e o Attractions não permite muito isso, né? Porque você só recebe treinamento pro seu brinquedo, então é muito difícil você conseguir trabalhar em todos os parques. Mas eu seria muito feliz sendo Attraction, se for pra ser que seja. Botei esses 2 em High e Character Performer em High também, porque, né, quem não sonha em fazer Stitch? Eu tenho altura de Stitch, eu sou atriz, então eu queria muito poder fazer um Stitch, né? Mas a gente já tem a informação de que não vai ter Character Performer nem Housekeeping esse ano. Aí no Medium Interest eu botei o Quick Service, que eu não tenho muito interesse, mas eu não vou deixar de botar, porque eu sei que é o que oferta mais vaga. Botei no Medium Interest o Character Attendant, que eu também não tenho muita afinidade, mas botei. E botei o resto no Low Interest, que seria Custodial e Housekeeping, que tava no Role Checklist, e Recreations, os que fazem recreação de criança em resorts, enfim. Esses eu botei no Low. Mas o que é principal, que é Merchandising Quick Service, eu botei Quick no Medium e Merchandising no Low, e o Attractions no Low também, que é o que eu realmente gostaria de fazer, são essas 3 que eu botei no Low. Isso eu fiz em, sei lá, 2 minutos com o avião taxiando. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu já tinha muito claro na minha cabeça as minhas escolhas. Eu não fiquei lá, meu Deus, o que eu vou botar onde? Não, eu já sabia exatamente qual era o meu interesse em cada uma das roles, não tinha nenhuma surpresa pra mim ali. E aí logo eu fiz isso correndo, por quê? Porque depois que você respondesse o Role Checklist, chegava pra marcar a entrevista. Eu queria muito marcar a entrevista na segunda-feira, dia 24 de julho. Porque eu poderia ir para São Paulo no fim de semana e aproveitar o fim de semana em São Paulo. Tem algumas peças que eu quero assistir, que eu vou assistir, né? Que eu tô falando com vocês hoje, já é dia 17 de julho, depois do QI que teve, que eu vou chegar lá. Então eu já tô com tudo certo, passagem comprada e os musicais comprados. Eu queria muito marcar no dia 24, que é segunda-feira, logo de manhã, fazer na primeira... Porque a primeira entrevista eu fui no último dia, no último horário. Fiz BH às 6 da tarde, então eu fui a última leva. Então eu queria ser a primeira leva, queria marcar logo, acabar com isso. E por isso que eu saí correndo pra fazer a Role Checklist e marcar logo. Consegui marcar pra segunda-feira, dia 24, primeiro horário, primeira janela de horário, que é de 9h30 às 10h30. Então eu vou ser uma das primeiras pessoas a ser entrevistada pra segunda fase. Depois disso, abre o Docs. Um tempo depois abre o Docs, que é um portal pra gente botar documento. A gente tem que preencher uma ficha, tem que botar o seu passaporte,
Se você tiver um passaporte secundário de outro país, você tem que botar também. Eu tenho o espanhol, e aí eu tenho que botar lá esse passaporte também, mesmo que vencido. E o Proof of Student, que é aquele documento que tem que assinar com a faculdade. Esse documento foi um parto. Gente, eu só consegui assinar ele hoje. Hoje, dia 17 de julho. Eu tenho esse documento desde que eu passei da primeira fase, só consegui assinar ele hoje. E ninguém na minha faculdade tinha o bendito do carimbo. E, na verdade, um órgão tinha, que é o SRI, que é a Superintendência de Relações Internacionais. De resto, ninguém tinha carimbo físico, só o digital. Até onde a gente sabia, não podia ser assinatura digital, tinha que ser o carimbo da universidade. Ninguém tinha, a gente levou semanas para achar quem tinha esse carimbo. O meu coordenador me ajudou muito, foi um anjo, foi um fofo, entrou em contato com Deus e o mundo para tentar achar um carimbo. E aí num dia ele falou: você já tentou com as relações internacionais? Eu, tem isso? E eles provavelmente têm esse carimbo, porque eles lidam com o intercâmbio o tempo todo. Eu, mentira. Aí mandei e-mail, daqui a pouco eles me responderam. Daqui a pouco não, eles demoraram bastante pra me responder. Eu até comentei com o meu coordenador: mandei e-mail há dias já, ninguém me responde, já liguei pra lá, a moça no telefone foi super grosseira. Ele, peraí. Aí ele mandou um e-mail e me responderam, sei lá, 2 horas depois que o meu coordenador entrou em contato com eles. Ou seja, meu coordenador foi um anjo. E aí eles me responderam um e-mail dizendo que tudo bem, eles checaram, minha matrícula tá ativa e todo ano eles assinam milhões de proofs da Disney. E minha faculdade é bem, bem, bem grande, né? Eu sou da UF, da Federal Fluminense, aqui no Rio, que é em Niterói. Ele falou que eles sempre assinam esse documento várias vezes, que eles já estão familiarizados com esse documento, que eu podia ir lá qualquer dia que eu vinha assinar pra mim, carimbar. Aí eu, poxa, moço, eu tô há umas 5 ou 6 semanas, igual uma barata tonta atrás desse documento, e o senhor me fala isso agora? Mas tudo bem, deu tudo certo, tá? Eles foram super solícitos depois que o meu coordenador falou com eles. Eu fui lá, assinei hoje, carimbei, tudo certo, já tá no portal o meu Docs. E hoje, agora mais cedo, às 6, foi de 6 até umas 7h20, rolou um Q&A, né, um Questions and Answers com a Ivete. A Ivete, ela é recrutadora da Disney. Vão ter 2 desse, né? Um foi hoje e o outro vai ser na quarta-feira. Eles dividiram, não sei qual é o critério. Eu sei que as pessoas que receberam o sim primeiro estavam quase todas no de segunda, né? Inclusive todos os meus amigos que receberam o sim no mesmo dia que eu tava no de segunda. A galera que recebeu a resposta positiva mais tarde ficou pro de quarta. Não sei se teve critério ou foi sorte, sei lá. Mas tinham 300 pessoas na reunião. Não chegava a 300, acho que eram 287, 289, uma coisa assim. A Ivete e a Rosana do STB. E aí a Ivete deu mais informações sobre o programa pra gente, mais informações mais detalhadas sobre o dia que chega, como funciona, os próximos passos. Ela pediu pra gente não filmar, né, a reunião. Mas teve um momento que ela falou, dá um print dessa tela, tira uma foto que vocês vão precisar, os próximos passos, o que faz depois que receber meu sim. Primeiro eu pago a taxa, depois eles vão mandar o seguro, você paga o seguro, libera o DS, marca com o consulado, por último compra a passagem. Enfim, eles deram essas explicações mais detalhadas. E depois, quando foi mais 6h40, ela terminou de falar tudo e abriu para perguntas e respostas. E aí a gente ficou até 7h20 lá. Como sempre, teve muita pergunta idiota, teve muita pergunta que ela já tinha respondido, teve muita pergunta que já tinha resposta no e-mail ou em qualquer outro lugar. E teve perguntas interessantes também. Mas a maioria das perguntas eram coisas que ou ela já tinha acabado de falar e a pessoa não entendeu ou não prestou atenção, ou perguntas que você pode achar a resposta em outro lugar e a pessoa não procurou, que é algo que sempre me irrita muito, vai. Na primeira palestra do STB, gente, o tanto de pergunta repetida que a Rosana tinha acabado de falar, ou que já tinha sido perguntado naquele mesmo dia, ou que a resposta estava no e-mail, no contrato, a gente teve que assinar um contrato. A pessoa assina um contrato sem ler, a resposta estava ali. Então isso é uma coisa que me deixa indignada, assim, pessoalmente, mas acontece sempre. E aí teve esse Q&A com a Ivete, foi bem legal, deu um gostinho, assim, de caraca, já tô dentro, sabe? Ela deu tantas informações mais detalhadas que a sensação era, tá acontecendo, mas eu preciso me lembrar que ainda não está acontecendo. Então hoje é segunda, em exatamente uma semana, eu estarei indo pra minha entrevista. Estarei indo não, em exatamente uma semana eu já vou ter feito a minha entrevista. Minha entrevista é na segunda que vem. Sexta-feira eu vou pra São Paulo.
Provavelmente vocês vão ver um vlogajando aí dessa viagem, porque eu vou... Sábado eu vou passar o sábado e o domingo com uma amiga, a gente vai passear, eu vou assistir Wicked e vou assistir Rei Leão, que tá tendo em São Paulo, musicais da Broadway. E ela vai me levar pra passear, vai me levar pra conhecer a Cinemateca. Então vai ter um vlogajando aí dessa viagem. E vai ter as partes do ICP nesse vlog. Então vou tentar filmar o máximo que eu puder lá na Disney Company, no escritório deles. Vou tentar dar um relato assim que eu sair da entrevista. E é isso, gente. Fiz um resumidão aí das últimas semanas que foram bem loucas. Isso tudo ainda misturou com o final de período de faculdade, um monte de trabalho pra entregar, um monte de filme pra fazer, que não tem prova, né? Eu faço filme. Eu não sei se é pior. Às vezes eu acho que é pior fazer filme do que ter que sentar e fazer uma prova. Porque se a prova você sentou ali, estudou 3 horinhas, sentou e fez. Gente, fazer filme dá muito trabalho. Tu leva semanas pra fazer, quando termina deu, sei lá, 4 minutos. Que carreira que eu escolhi, hein? Que carreira. Eu tô reclamando por esporte, porque eu amo. Prefiro mil vezes fazer um filme do que uma prova, mas dá trabalho. A gente fica o final do período do estudante de cinema dura 2 meses. Não é só o final de período, sei lá, 2, 3 semanas, não. É 2 meses de final de período, porque 2 meses antes do final de período a gente começa a ter que fazer filme, planejar, e pré-produção, e produção, e pós-produção. Então é muito cansativo o nosso final de período. Então, juntou isso tudo e eu não consegui vir aqui com calma, sem contar o meu desespero de ir atrás de proof, de ver onde eu ia ficar em São Paulo, enfim. E aí juntou isso tudo e eu não consegui vir aqui falar antes, mas agora estamos com todos os updates dados e a gente se vê no dia 22, na minha segunda entrevista. Da gata. Tô indo pra entrevista da Disney, a segunda fase. Oi, gente, aqui é a Julie. Acabei de chegar de São Paulo, nesse momento. Nem tirei a roupa ainda, aliás, eu tô assim desde de manhã. Hoje foi a minha segunda entrevista da Disney e a última etapa do processo do CEP, né, que a gente fala CP errado, o nome é CEP, na verdade. São 8h55 da noite, hoje é segunda, dia 24 de julho. Eu escolhi o primeiro dia e o primeiro horário, porque eu tinha a intenção de ir pra São Paulo passar o fim de semana. Vocês já devem ter visto aí nesse vlogajando, quem tá acompanhando. Eu fui pra São Paulo no sábado, eu fiquei na casa de uma amiga, então não gravei muito porque eu não queria expor, né, nem ela, nem a família dela, nem a casa dela, obviamente. Fiquei com uma amiga, no sábado eu cheguei, eram umas 11 e pouquinho da manhã, ela me buscou no aeroporto, a gente almoçou, ficou em casa um pouquinho, e aí eu fui pro Teatro Santander assistir Wicked, que foi incrível, maravilhoso. E aí no sábado à noite ela me levou pra fazer ela falou que a gente não ia fazer coisa de turista, a gente ia fazer coisa que paulista faz. Que ela é paulista, né? E ela mora lá. E aí ela me levou primeiro pra Paulista, porque eu queria dar uma olhada na livraria Leitura, que tá fechando. E eu sou apaixonada naquela livraria. Todas as vezes que eu fui a São Paulo, eu dei um jeito de passar lá e realmente ela já tá triste, assim, com pouco livro. Depois a gente desceu a Augusta. E aí o outro lugar que a gente foi, eu não vou saber dizer o nome. E aí a gente foi a pé, a gente andou 8 km no sábado, no domingo também. E a gente foi a pé até o Cineclube Cortina, que é um lugar muito legal, que tem uma sala de cinema
passa filmes, tem um restaurante todo decorado na temática e de madrugada tem shows, onde é a sala de cinema. A gente não viu show nem nada, só ficou um pouquinho no restaurante e voltamos pra casa. No domingo eu acordei tarde, por incrível que pareça, que eu não vinha dormindo bem de ansiedade pra entrevista. E aí a gente deu um passeio que a gente andou até o Ibirapuera. Ela mora em Moema. Andou uns 15 minutos até o Ibirapuera. Fizemos o resto do caminho por dentro do Ibirapuera, ficamos uns 40 minutos lá. Eu não conhecia o Ibirapuera, nunca tinha ido. Depois a gente passou pelo MAC de São Paulo e fomos pra Cinemateca assistir um filme na Cinemateca. Eu também não conhecia a Cinemateca de São Paulo, queria muito conhecer. Assistimos o filme e voltamos pra casa, e à noite eu fui assistir Rei Leão lá no Teatro Renault, que também foi incrível. Mas isso tudo vocês já me ouviram falar no outro vlog, então não vou ficar me repetindo. Sobre a entrevista, eu cheguei lá, era 8h40, minha entrevista era na janela das 9h30 às 10h30, que era o primeiro horário, e eles pediam pra chegar com meia hora de antecedência. Eu cheguei, era 8h40, eu cheguei junto com a Ivete, com a recrutadora da Disney, e os outros recrutadores foram chegando depois também. Já tinha algumas pessoas lá, poucas, depois de mim, que foi chegando mais. A gente deu a identidade, a carteira de motorista na recepção, né? Eles fizeram o cadastro. E a gente ficou esperando no lounge até alguém da STB vir buscar a gente, o grupo todo, fazer uma chamadinha ali e subir com todo mundo. Lá em cima tinha o escritório, que vocês viram um pouquinho aí. As partes mais legais do escritório a gente não tinha acesso, né? A Disney tem vários andares nesse prédio, inclusive tem uma loja lá dentro, e infelizmente a gente não tinha acesso, mas a parte do escritório que a gente ficou já era linda. A sala onde foram feitas as entrevistas era muito linda, gente. Era uma porta, eu esqueci de filmar a porta, mas pesquisem aí no Google, né? Walt Disney Company Brasil. Vocês vão ver uma porta que é a cara de Star Wars. Ela tem aquela rachadura assim no meio, cinza de ferro, com um botão do lado. Aí a borda tem uma luz branca, você aperta o botão, a luz fica vermelha, ela abre no meio, igual as do filme do Star Wars. E assim que eu entrei, eu pensei, gente, essa porta, ela vai abrir, vai sair um Stormtrooper aí de dentro atirando na gente. E, tipo, não saiu atirando na gente, mas dito e feito. Você abre a porta, a primeira coisa que você vê é uma cantina, estilo Star Wars, tem um Stormtrooper vermelho e tem um Chewbacca. E a sala é toda no tema do Star Wars, o chão, o teto, tem uma vista incrível a sala, linda, linda, linda. A gente subiu pra sala, era mais ou menos 9h05 da manhã. Mais uma vez, o intervalo era entre 9h30 e 10h30. E eles chamaram a primeira pessoa um pouquinho antes de 9h30, umas 9h22, por aí. Eles chamaram a primeira pessoa. Eu fui chamada... não sei que horas que eu fui chamada, mas eu não esperei muito. Eu devo ter sido chamada umas 9h35, 9h36. Depois eu vou olhar nas mensagens e tentar descobrir o horário certinho. E eu boto aqui pra vocês em algum lugar desse vídeo. Eu fui chamada pela Bianca, que é uma recrutadora brasileira. Ela trabalha no RH da Walt Disney Company Brasil e começou a fazer as entrevistas pro CP. Inclusive, ela me contou que ela esteve semana passada no Peru entrevistando lá. Então, ela é uma das recrutadoras oficiais, mas ela é brasileira, que eu nunca tinha visto, né? Pelo menos nos últimos anos não teve. E aí eu anotei as perguntas que ela me fez pra contar pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá. Ela começou a me... Bianca Tufolo, o nome dela. A minha entrevista durou em torno de 15 minutos, tá? Ela me perguntou se eu já tinha trabalhado pra Disney antes, se eu já tinha trabalhado nos Estados Unidos antes, o que eu tava estudando, quando que eu ia me formar e por que eu escolhi essa carreira, essa parte aí da faculdade. Que dá pra enfiar muita Disney aí na parte da carreira, dependendo da sua carreira, né? Eu que faço cinema, fácil, enfiar a Disney aí. Depois ela me perguntou qual era a minha história com a Disney. Podia ser uma lembrança dos parques, qual é o meu filme favorito, meu personagem favorito. E aí eu falei um pouco da minha ida à Disneyland Paris e depois que eu escolhi falar do parque, né? Que é o único que eu fui até hoje. E aí depois ela me perguntou também qual era o meu filme favorito. Eu falei que era a Bela e a Fera. E ela me perguntou se a Bela também era minha personagem favorita. Aí eu falei que sim e desenvolvi um pouquinho o porquê dela ser minha personagem favorita. Ela me perguntou quais são as minhas experiências de trabalho. Daí eu falei bastante. Inclusive eu comentei que trabalhava em grandes eventos, como Rock in Rio e tal. Então tem muitos desafios com o público, coisas que eu acredito que vão ser muito parecidas com a Disney. E ela me pediu pra contar de alguma situação que foi desafiadora num desses eventos. Que pra mim foi a parte mais difícil, porque eu nunca ia esperar que ela contasse isso. E eu queria contar uma história do Rock in Rio, que eu trabalhava numa arena, eu trabalhava na arquibancada e rolava um negócio no chão.
e o cara queria pular da arquibancada pro chão e não tinha segurança perto e fui eu que tive que convencer o cara a não pular. E eu não lembrava como falava a palavra arquibancada em inglês. Não lembrava de nenhum, mas tive que me virar, que tinha um em cima e tinha uma galera embaixo e me virei assim, sabe? Mas foi a parte mais difícil pra mim, foi a parte que eu mais me embananei, mais fiquei naquele limbo procurando a palavra, sabe? Ela me perguntou quais são as minhas top 3 roles, quais as minhas 3 roles, né? Quais os 3 trabalhos que eu gostaria de fazer na Disney, né? E aí eu falei minhas opções e por quê. Dentro das minhas opções não tinha Quick Service, que é o que mais oferta vaga, né? Quick Service e Merchandising, tinha Merchandising, mas não tinha Quick Service. E aí ela me perguntou se eu estaria aberta a trabalhar de Quick também, e é óbvio que a gente responde que sim, né? Que a gente quer ir. Óbvio que a gente tem preferência, gente, mas só tem Quick. Dane-se, a gente vai assim mesmo. Depois ela me perguntou se eu estava ciente de que a gente ia precisar trabalhar por longas horas, em pé, em holidays, como é que fala isso em português? Feriados, em finais de semana, levantar peso, mexer com um produto químico. Você responde que sim também, faz parte, né? Se você não tá afim de fazer isso, você nem se aplica, deixa a vaga pra alguém que quer. Ela perguntou se eu morava com a minha família, aí eu disse que não, porque eu morava sozinha, e ela me perguntou se eu já tinha tido experiência de ter uma roommate, eu falei que sim, que é a minha irmã. Queria ter completado que inclusive ela é a pior roommate de todos os tempos, mas aí eu deixei quieto, né, pra ela não achar que eu tenho problema com roommate. Não tenho, com uma específica talvez. Aí eu falei que sim e expliquei por que eu tinha me mudado, né? Enfim, é uma conversa, gente. Você pode ir puxando papos aleatórios e eles super vão na sua. E aí, quando eu falei que tinha me mudado pra estar mais perto da faculdade, ela perguntou se eu era do Rio. Que eu falei Rio e Niterói. Ela perguntou se eu era do Rio e eu respondi que sim. Aí ela me perguntou se eu tinha vindo do Rio hoje. Aí eu falei que não, que eu tinha vindo no sábado pra assistir uns musicais. E aí ela me perguntou quais, o que eu tinha feito de legal em São Paulo. Aí eu contei algumas das coisas que eu fiz. A gente falou um pouquinho de Rei Leão também, que ela me perguntou como é que tá, que ela disse que queria assistir e ainda não foi. Ela queria saber se as músicas estavam traduzidas, se estava igual da Broadway. Eu respondi um pouquinho sobre isso. Ela me perguntou se eu estava ciente que o salário são $16 por hora, se eu estava disponível para começar no dia 27 de novembro, que é a data do início do programa, se eu tinha piercings e tatuagens. Eu falei que não tinha nenhum piercing, só os brincos. E mostrei minhas tatuagens do braço e a da perna pra ela, mas falei que tava ciente que eu podia cobrir, que eu tava disposta a cobrir ou usar a manga. A da perna não aparece porque todas as costumes têm uma meia mais compridinha, então não vai aparecer que ela é bem perto do meu tornozelo. E ela depois elogiou o meu inglês, perguntou onde eu aprendi, aí eu respondi que foi no Cultura Inglesa, e perguntou quantos anos eu estudei inglês. Essa eu acho que eu respondi errado, que eu respondi acho que 6 anos e eu acho que foram 7. Mas eu não lembrava, assim, eu não sei, de cabeça eu teria que fazer a conta, sabe, no dedo. Eu não quis fazer a conta, falei que achava que eram 6, e aí foi isso. Na saída eu comentei que a sala era linda, que quando eu tinha visto a porta eu tinha certeza que era de Star Wars. Aí ela me mostrou outros detalhes que eu não tinha visto no teto, por exemplo, nas plantas. Gente, as plantas da sala são plantas que combinam com o tema. Isso é muito surreal, é muito Disney da parte deles, sabe? É muita atenção com os detalhes. E a gente foi conversando até o final. Até a porta a gente foi conversando. Gente, ela foi uma fofa, uma querida. Eu não botei aqui porque eu escrevi só as perguntas, mas quando ela viu que eu fazia cinema, ela falou pra eu ficar de olho, né, nos Disney Jobs, né, no Disney Careers, no site, e botar um alerta para as vagas, porque vai abrir ela falou que iriam abrir muitas vagas de audiovisual, né, porque o mercado tá reaquecendo, tem o Disney Plus, tá tendo um monte de produção original brasileira pro Disney Plus, e ela falou pra eu me aplicar no futuro, foi muito fofa. Depois ela voltou nesse assunto dizendo que ela, como recrutadora e a equipe do RH, gostaria de contratar aluminais do programa para trabalhar com a Disney Company. Seria um diferencial para eles contratarem, terem feito o programa, porque eles acham que tem coisas que só quem vivenciou o programa, quem já trabalhou na Disney, entende, e que essas pessoas eles gostariam de contratar. E aí ela falou pra mim assim, quando você voltar, se aplica. E aí depois ela se corrigiu, se você for. Mas ela falou com tanta intenção, sabe, que eu fiquei mais tranquila, eu fiquei na esperança de que eu vou passar, porque ela falou como se já tivesse certo, entendeu? Quando você voltar, se aplica, porque a gente quer pessoas que fizeram ICP. E aí depois ela se corrigiu assim, né, porque não é algo que eles possam falar pra gente, né, tão escancaradamente.
Então eu fiquei bem feliz, assim, com esse pequeno deslize, porque, né, me deu esperanças. Ela foi super fofa e, assim, foi muito mais tranquila que a primeira entrevista. Você não precisa ficar se preocupando se você tá cortando o colega, ou, tipo, eu sei que é normal, uma conversa a gente tá olhando no olho da pessoa, mas a primeira entrevista eu ficava muito preocupada em, assim, olhar no olho do entrevistador quando eu tô falando com ele, olhar pra minha amiga quando ela tá falando e dividir as atenções. Você não precisa se preocupar com isso na segunda, porque é só você. Eles realmente fazem de um jeito pra te tranquilizar, na grande maioria dos casos, tá? Eu ouvi relatos de recrutadores que foram mais grossos, que cortaram e tal, mas a grande maioria faz de tudo pra te tranquilizar. Eles realmente levam como uma conversa, eles dão a opinião deles também, tipo, eles perguntam como foi o caso do Rei Leão, que ela falou, eu quero ir, ou como ela me contou que ela esteve no Peru, ou quando ela me contou disso, das outras aplicações pra Disney do Brasil, né, na área de audiovisual. Então, tipo, eles fazem inserções na conversa deles, não é como na primeira entrevista que ele só faz as perguntas, não, eles realmente conversam com você, a bola quica. Inclusive, eu tava tão à vontade com ela que eu comecei a fazer pergunta pra ela. Eu perguntei se ela já tinha feito o programa, porque ela falou do programa com tanto brilho no olho, assim, e de como eles gostariam de contratar gente que já fez o programa, que eu perguntei se ela tinha feito, né? Ela falou até que gostaria de fazer, que ia tentar ver com a Disney se eles mandam ela pra lá pra ficar um mesinho e ver quem passou. Eu achei isso muito fofo da parte dela. Então eu fiz várias perguntas pra ela, sabe? E por um segundo eu esqueci que era eu que tinha que estar respondendo as perguntas, sabe? E isso é muito legal, sabe? Você tá tão à vontade a ponto de fugir do script e eles gostam disso, né? Eles gostam dessa espontaneidade, óbvio, sem passar dos limites, né? Sem fazer perguntas pessoais, etc. Então eu achei muito mais tranquila a segunda fase do que a primeira. Eu acho que eu me saí melhor na primeira, porque a primeira a gente tava muito já a par do que eles iam perguntar, sabe? Eu não tava com resposta ensaiada, mas eu sabia exatamente quais palavras usar pra não me embananar. Quando eu queria falar de eventos, quais as palavras usar, os adjetivos, quando eu queria falar da minha faculdade, etc. Quando fugiu disso nessa segunda, quando ela me perguntou sobre uma situação, por exemplo, que eu não sabia a palavra arquibancada, me tirou do meu foco, entendeu? Me tirou do sério. Eu tava super tranquila, gente, tava super tranquila. Eu tava mais tranquila do que na primeira, mas assim, quando você quer falar alguma coisa que você não lembra, ainda mais sabendo que ela era brasileira, que eu podia só falar em português que ela ia entender, sabe, dar essa roubadinha, eu não fiz, mas você sabe que tem essa possibilidade, você fala, arquibancada, igual você fazia no curso de inglês, lembra? Então, mas eu não fiz isso, mas você sabe que você dá uma desestabilizada quando você quer falar alguma coisa que você não lembra. E aí, essa entrevista tem mais chances disso acontecer, né? De ir por como ela é muito livre, de ir por um caminho que você não se preparou, que você não sabe uma palavra ou outra, ou que você não lembra quando que você fez tal coisa, né? Quando ela me perguntou quantos anos de curso de inglês eu fiz, eu também não sabia, dei uma travada, assim, uma pergunta tão simples, eu podia mentir. Eu podia dizer, 2, 3, 4, não precisava ter acertado, né? Mas mesmo assim a gente dá uma travada. Então, tem que ir mais com a mente aberta. Por outro lado, é uma entrevista que você consegue guiar muito mais, né? As perguntas são muito abertas para você brilhar, né? O porquê você escolheu essa carreira, você pode brilhar de várias formas. Fale sobre as suas experiências de trabalho, você pode brilhar de várias formas. O que a Disney representa para você, para falar de filme, ou de personagem, ou de parque, ou de memória, tu pode brilhar de diversas formas. Então, aproveitem essas oportunidades. Eu não sei se eu aproveitei tanto, sabe? Agora, pensando depois... Nossa, tem tantas outras coisas que eu podia falar que eu não falei, que eu teria a oportunidade de falar, poderia ter ido por outros caminhos. Mas, enfim, já falei isso hoje algumas vezes com umas pessoas que eu conheci, agora não tá mais na minha mão. Eu tô tranquila, tô com a consciência tranquila. Eu sei que eu fiz o melhor que eu podia fazer desde o início do processo, aliás, desde anos antes do início do processo, porque eu me preparo para esse processo há muitos anos. Se não der certo, paciência, eu vou ficar muito triste. Muito triste, mas paciência, não foi em vão. Tudo que eu aprendi sobre a Disney eu apliquei ao meu trabalho. Eu conheci BH que eu não conhecia por causa do processo, que talvez não fosse algo que eu fizesse agora. Eu conheci um pouquinho mais São Paulo, pude passar um tempo com a minha amiga que eu não via há um tempo, vi 2 musicais maravilhosos que eu já queria muito ver, e talvez eu não tivesse esse ímpeto de ir para São Paulo só para assistir musical, ou não pudesse investir financeiramente nisso, mas já que eu ia para Disney, eu aproveitei e fiz, sabe? Então, mesmo se não der certo, já teve muita coisa boa que veio desse processo. E é aquilo, eu dei meu melhor. Se meu melhor não for suficiente pra eles,
paciência, é o que eu posso fazer. Se não sou eu que eles procuram, paciência. Não tem nada que eu possa fazer a respeito disso. O máximo que eu posso fazer é voltar no que vem e tentar de novo. Mas eu tô com a minha consciência muito tranquila de que eu fiz tudo que eu podia fazer nos últimos, sei lá, 5, 6 anos. Então é isso, gente. Vamos aguardar agora a resposta. Reza a lenda, que a partir de segunda-feira que vem sai, entre segunda e sexta que vem, né? Finalzinho de julho, começo de agosto. Vamos ver.